Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 50. João, capítulo 8, verso 50. Diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver e viu-o. A primeira coisa que eu quero perguntar: qual é o teu sonho? Falar hoje sobre visão. Abraão exultou, desejou ver o meu dia e viu. Qual é o sonho da tua vida? Qual é o sonho do teu coração? Segunda, que tipo de visão você está tendo? Onde os teus olhos têm se detido? O que você tem contemplado? Abraão é o homem em que pela qual nos tem tremendas e profundas lições. Essa noite eu quero falar sobre a visão de Abraão. Trilhar aqui com os irmãos menos algumas etapas. Etapas essas que foram tremendamente marcadas pela visão de Deus da Abraão. E vai definir a tua vida. É a visão que você tem de Deus. É a visão que você tem a respeito. Só que o tamanho. Qual é o tamanho que você serve? Uma certa feita, pai, caminhando com seu filho pequeno, o seu filho fez uma pergunta intrigante para ele e disse: pai, de que tamanho é? E foi uma coisa muito rápida e aquele pai não encontrou uma resposta ali que fosse satisfatória para aquela criança. Ele ficou ali tentando pensar no que responder. Ele disse: filho, você está vendo aquele avião? Olhos. Sim. De que tamanho é ele? Então o pai colocou. Dirigiu-se. Foi até um. E quando a criança viu o avião, ele disse: sim, o avião. E a criança disse: mas pai, ele é muito maior, ele é grande, ele é grandão. O pai disse: é a questão. Você entende? Quanto mais distante, menor é a tua. Quanto mais você se aproxima, mais a grandiosidade de Deus se revela para você. Maior é a tua compreensão a respeito da pessoa de Deus. Abraão exultou ver o meu dia. Abraão é alguém em que pela qual marcou a história do povo de Deus, porque ele se tornou o pai da fé. A importância que Abraão tem na Bíblia, na história. Abraão se tornou pai das 3 maiores religiões. É a referência.
Ele é a referência no cristianismo. Isso é importante. Mas como é que processou sobre isso que eu quero falar? O primeiro ponto que eu quero vos falar hoje foi a visão que Abraão teve do verdadeiro Deus. Quero apenas sintetizar aqui, para que possamos chegar ao ápice da mensagem e compreender a revelação progressiva na vida de Abraão. Abraão foi alguém que viveu na cidade de Urdos, cidade esta, dominada pela idolatria, uma cidade que vivia pela civilização rica, aquilo pela qual qualquer homem desejaria ter, lá estava em Urdos. Mas em um momento Deus apareceu e se revelou a Abraão. Em meio ao panteão de deuses que havia ali, a sublimidade de Deus sobressaiu-se a todos os. E o Deus verdadeiro se revelou, se manifestou a Abraão. E Deus falou com ele: Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vá para uma terra. Eu mostrarei. Deus agora abria os olhos dele para ele ver o Deus verdadeiro. Ele tem uma experiência que começa a delinear, demarcar. Escuta, irmãos. Toda experiência com Deus tem que causar mudança na tua vida. Não adianta sentir arrepios. Não adianta você pular. Não adianta você saltar. Não adianta dizer que você foi impactado. Se isso não produzir em você uma verdadeira mudança, não foi uma experiência com Deus. Pode ter sido uma experiência emocional, mas não foi uma experiência verídica. Porque a experiência com Deus vai mexer aqui dentro, vai mexer no interior, vai trazer transformação plena, total, absoluta na vida daqueles que são tocados pela experiência com Deus. Abraão, quando ele recebeu essa revelação de Deus, tinha um custo. Qual era o custo, pastor? Renúncia, abnegação. Tinha que haver rompimentos sociais, religiosos. Ele teria que romper com a sociedade que ele estava acostumado a escutar. Abraão foi criado ali, nasceu ali, viveu ali. Ele tinha amigos, ele tinha família, ele estava estabelecido ali. Ali estava todo o seu antro social, toda a sua formação, todo o seu entendimento. Desde a sua fase de criança, adolescência, jovem, adulto, ele desenvolveu em Ur dos Deus. Mas agora, Deus está dizendo: larga isso. Saia do meio desse antro de idolatria. Abandona, corta as cordas que te prende a esse local. Eu quero que você saia desse local para vivenciar algo novo. O impacto que essa visão trouxe sobre Abraão é que ele teria que renunciar. Ei, no caso de Abraão, a sua renúncia era a Deus, parentela, a Deus, amigos, a Deus ele estaria dando para todos aqueles que fizeram parte da sua vida anterior. Ele estava dizendo: a partir de então, eu tenho uma novidade de vida para viver.
deixou para trás todos os bens fixos. Entenda, Ur dos Caldeus era uma cidade civilizada. Já se estabelecia casas, construções. Sendo ele um homem rico, Terá, seu pai, era rico. Josué diz que Terá era alguém que produzia ídolos. Ganhava dinheiro com a idolatria. E Deus disse: você vai romper com tudo isso. Você não vai dar seguimento à profissão do teu pai. A tradição vai ser quebrada. A visão que eu estou trazendo para você vai fazer você romper com os teus elos familiares, sociais, religiosos, para viver a novidade. Isso é a visão de Deus. A visão que teria um impacto de mudança e de transformação. Vamos aplicar para nós. O Evangelho é poder de Deus para transformação de todos aqueles que crêem. O encontro com Deus tem que produzir em nós mudança. O encontro com Deus tem que produzir em nós uma transformação de vida. Quando Deus nos chama, quando Deus se revela a nós, nós não podemos continuar sendo as mesmas pessoas. Tem que mudar o hábito, tem que mudar o coração, tem que mudar o comportamento, tem que mudar o estilo de vida. E se preciso for, tem que abandonar certas coisas. Existe espaço que não te cabe mais. Existem locais que não te caberão mais. Não cabe você, não cabe a sua família. Não é espaço para você. Tem que haver um rompimento com o pecado. Tem que haver um abandonar do reino das trevas. Tem que viver uma novidade de vida. E Abraão está disposto a viver isso. Essa visão dele causava um impacto a todos que estavam à sua volta. Imagine ele chegando em casa dizendo: Sara, junta tudo, vamos embora. Para onde, Abraão? Não sei. Deus me mandou ir embora daqui. Qual foi o Deus, Abraão? O Deus invisível. E cadê a imagem dele? Não tenho. Mas Abraão, como vai ser isso? Eu também não sei. Eu só sei que ele falou comigo. Eu sei que ele é real. Meus olhos não podem ver, mas o meu coração crê, acredita, confia. E eu vou romper, eu vou deixar para trás. Mas Abraão, isso é loucura. Não importa, é melhor ser louco com Deus do que ser sábio e viver o mundo e se perder. Então, em meio à loucura, ele larga tudo, abandona tudo. Ainda que não entendam, chamam ele de louco, chamam ele de maluco, mas ele vai servir. E mais tarde, esse louco vai ser chamado de amigo de Deus. Nem mesmo os mais entes queridos entendiam a sua decisão. Viver Jesus não é fazer a boa vizinhança com os amigos. Viver Jesus não é você fazer média com os outros. É você ter a firmeza, a sua convicção de que agora você tem dono, agora você presta conta, aquele que te criou, aquele que te formou, você tem dono, a tua vida tem dono, a tua vida tem alvo, você mudou os seus objetivos para agradar a Ele. É esse o impacto da visão que Abraão, ele teve. Abraão exultou ao ouvir o meu dia. E na primeira revelação que ele tem, gera o impacto das mudanças e transformações. Segunda etapa da vida de Abraão. Deus descortina diante de Abraão, mostrando para ele que ele é o Deus que cuida. Porque no capítulo 12 Deus o chama, mas no capítulo 13 ele enfrenta a fome. Mas espera aí, já imaginou quantas coisas buzinando no ouvido dele? Você estava tudo bem lá em Ur. Você poderia ter enriquecido em Ur. Você tinha segurança, você tinha estabilidade. E agora você está enfrentando fome.
As provas da vida não é para você se afastar de Deus, mas é para você conhecê-lo em mais profundidade. Abraão teve que enfrentar momentos de fome. Abraão teve que enfrentar momentos de superação. Porque quando ele saiu de Ur, ele carregou Ló. Quem é Ló? Ló é filho do irmão dele que morreu em Ur. O sobrinho dele, ele tinha como filho do coração. E agora chega um momento que a riqueza dos dois não consegue comportar o mesmo lugar. E aí o que Ló faz? Ló escolhe as campinas perto do Jordão, próximo a Sodoma e Gomorra, e vai para longe do tio. O coração de Abraão, lógico que dói, que machuca, porque queria cuidar, queria estar perto. Mas Deus consola e renova as promessas com Abraão. Abraão, eu cuido de você. Como diz aquele hino, eu cuido de ti. Abraão também teve que conviver com guerra. A vida cristã não é mar de rosa. A vida cristã não significa dizer que você estará blindado de crise e de problemas. O homem que teve a revelação de Deus teve que ver Ló com esposa, filhos serem levados para o cativeiro. E ele teve que se levantar, juntamente com 318 homens da sua casa, foi guerrear. E aí o Deus que se revelou a ele deu a vitória contra os poderosos reis. E ele foi vencedor, venceu os reis, trouxe de volta tudo aquilo que tinha sido roubado. Porque aquilo que é meu, ninguém irá roubar, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e é mediante essa segurança que ele foi lá e venceu. Ele venceu, triunfou. Escuta, o mesmo que triunfou sobre os reis, é o mesmo que meses atrás estava enfrentando dificuldade com a fome. Saiba, toda prova, toda luta, ela passa. Tem momentos que você está ali, atribulado, sem saber o que fazer. Mas tem momentos que você vai sair vitorioso. E alguém vai olhar para você e vai dizer, mas como assim? O próprio rei de Sodoma olhou para ele, quis dar a ele algo. Ele disse, não quero nada. A vitória aqui em Deus foi Deus. Eu não quero nada. Não preciso. Foi ele que fez. Mas essa é a revelação que Abraão tem do Deus que cuida. No capítulo 15 de Gênesis, no verso 1, alguma coisa passou aqui dentro do coração de Abraão. E aí então, Deus se revela a ele e diz, Abraão, eu sou o teu escudo. Eu sou a tua proteção. Sabe o que Deus quer ensinar para nós? Que o Deus que cuida é o Deus que te protege, é o Deus que te guarda, é o Deus que te livra. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus vai te guardar, vai te livrar. Como sempre gosto de dizer, a Bíblia diz, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Com teus olhos você vai olhar, vai ver, vai contemplar, e também poderá sentir a mão de Deus te guardando, te livrando. Abraão, não temas, Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo. Sabe por quê, irmãos? Abraão venceu reis, mas Abraão não tem exército. Abraão está em campo aberto. Talvez passou no coração dele, e agora, se esses reis se reúnem, eu vou recorrer para quem? Quem é que vai me proteger no meio desse campo aberto? Eu não tenho uma cidade fortificada, eu não tenho um palácio, eu não tenho onde me esconder, eu não tenho muralhas para me proteger, eu estou vulnerável. Deixa o versículo 1. Mas olha o que diz a palavra. Deus se apresenta e diz, olha Abraão, eu
sou o teu escudo. Ninguém toca em você. Porque eu sou o teu escudo, eu te protejo. Todo dado inflamado do maligno tem que passar por mim. E eu disser que não vai passar, não vai passar. A tua casa é guardada por Deus. A proteção de Deus está sobre você. É Ele que te livra de todo mal. Ainda que o inimigo tenta te estraçalhar, ainda que o inimigo ele planeja contra a tua vida, como diz a palavra, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Eu sou o teu escudo. E o que mais o Senhor disse? O teu grandíssimo galardão. Abraão, eu vi quando você não teve interesse, tinha riqueza, tinha despojo, você abriu mão de tudo isso. Eu sou o teu galardão, Abraão. Quando você abre mão de oportunidades, você abre mão de bens desse mundo, dessa terra, Deus está dizendo para você, eu sou o teu galardão. Eu tenho visto a sua postura, a sua atitude, eu vejo o teu comportamento. Saiba, o teu galardão está comigo, eu sou o teu galardão. Ninguém perde em caminhar e andar com Deus. Na segunda visão do Deus que cuida, Abraão também conheceu esse Deus em momentos difíceis, momentos dolorosos. Escuta, Abraão teve que conviver com seus erros, sabe por quê? Porque Deus respeita as suas decisões. Depois de 10 anos de caminhada, sem ter o filho, depois de 10 anos esperando a promessa, Sara se precipita e oferece Agar para ser uma mãe com a barriga de aluguel. E dali nasce Ismael. A dor de cabeça de Abraão, de Sara, os problemas que se criou naquele lar, a confusão, uma gravidez complicada a ponto de Agar ter que fugir de casa. Um momento complexo, depois do nascimento de Ismael, as confusões que foram proporcionadas naquele lar. Mas tudo isso era o quê? Resultado de decisões que Abraão e Sara tomaram. Escuta uma coisa. O melhor caminho é você não errar. O melhor caminho é você não tomar decisões erradas. Mas todavia, se errares, se tomares o caminho errado, saiba, o Deus que cuida continuará com a sua mão poderosa sobre você. Quando você se submete a Ele, busca Ele, Ele vai dizer, é esse o caminho para você endireitar as coisas. Duro foi para Abraão ter que despedir a Agar com seu filho. Foi duro para ele. Mas aí, no capítulo 17, no versículo 1, Deus se apresentou para Abraão em meio a esse momento doloroso, que ele tinha os seus erros postados. O Senhor se apresentou e disse para ele, Abraão, anda na minha presença, ser perfeito, Abraão. Anda na minha presença, ser perfeito. Sabe o que Deus está dizendo para você? Isso tem 10, agora Abraão já está com 99 anos. Deus está dizendo, olha, já passou 24 anos de caminhada. Anda na minha presença, seja perfeito. Deus está dizendo para mim e para você. O mesmo fogo que ardeu lá no dia que você levantou a mão. A mesma chama que te consumiu quando você desceu as águas. Deus quer que ela continue ardendo ainda hoje. E se não está ardendo hoje, é o momento de Deus renovar isso aí dentro. Deus quer incendiar a tua alma, o teu coração e te trazer de volta para a glória, para a alegria do caminhar com Ele. Deus está dizendo, Abraão, eu sei que você errou, pisou na bola, fez besteira, mas anda na minha presença e seja perfeito. Nem tudo está perdido, irmãos, quando nós
tomamos decisões erradas, é para não errar. É como eu disse. Deus não quer que erremos. Mas se errarmos, tem uma graça que nos acolhe. Tem um Deus que nos acolhe. A terceira visão de Abraão, nessa etapa da vida dele, eu digo que teria sido talvez um dos momentos mais especiais. Momento, talvez o único que a Bíblia registra. Porque no capítulo 18 de Gênesis, diz a Bíblia, que o próprio Senhor, escuta, Deus apareceu-lhe nos cavalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Escuta, esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. O Deus que se revelou no capítulo 12, que acompanhou ele durante toda essa trajetória de 24 anos, chega agora. Ele se revela, se apresenta. Mas como, pastor? A Bíblia apresenta que o Senhor com 2 anjos estiveram ali na tenda de Abraão. A teologia define isso como teofania, uma manifestação de Deus personificada. Deus, cremos que ali, o Filho, coloca para mim, João 8:56. João 8:56. Jesus falando para aqueles homens, lá no capítulo 8, ele diz: Abraão, vosso pai exultou por ver o meu dia. Esse dia do capítulo 18 de Gênesis é o dia que Deus resolve visitar Abraão. O Senhor, ele vai até a casa de Abraão, que era uma tenda. Abraão estava ali em meio ao calor do dia, levantou os olhos e viu 3 seres. Ele correu para atender, correu para tentar fazer o seu melhor. Mas aí, naquele momento, ele percebeu que era muito mais do que meros homens que estavam ali. Abraão estava recebendo a visita do próprio Deus. E diz a Bíblia que Abraão, então, ele prepara um grande banquete. Ele vai banquetear-se com os seus convidados. Diz a Bíblia, no verso 7 do capítulo 18: correu Abraão até as vacas, tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao seu servo, que apressou em prepará-la. Tomou manteiga, leite e a vitela que tinha preparado, pôs tudo diante deles. E ele estava de pé, junto deles, debaixo da árvore, enquanto comeram. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Na casa de Abraão teve banquete, com o próprio Deus sentado à mesa de Abraão. Ei, irmãos, sabe o que Deus quer falar para mim e para você? Ele quer visitar a tua casa, Ele quer visitar teu lar, Ele quer sentar na mesa da tua família, Ele quer abençoar a refeição da tua casa, Ele quer encher a tua casa da glória dEle, da presença dEle. Ele quer trazer a glória dEle para dentro do teu lar. O teu lar é de Deus, tua casa é de Deus, tua casa pertence ao Senhor. Chama Deus para entrar dentro da tua casa. Chama o Senhor: Senhor, vem para minha casa, participa na minha casa. Aleluia. A glória de olhar para tudo isso, irmãos, é incomensurável. Pensar em o próprio Deus assentado na casa de Abraão. E diz a Bíblia que, no verso 9, disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? Está na tenda.
Verso 10. Certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. O Senhor diz para ele: olha, Abraão, daqui 1 ano eu vou voltar aqui. Só que quando eu voltar aqui, vai ter uma criança chorando. Vai ter uma criança nos braços de vocês. Abraão estava fazendo 99 anos. Deus está dizendo: quando você fizer 100 anos, eu volto aqui. Sara vai ter 90 anos. Vai ter uma criança dentro desse lar. Mas já tinha esperado 24 anos. 24 anos havia se passado. E agora, escuta. A revelação que Abraão está tendo é que o Deus que o chamou lá de Ur dos Caldeus é o Deus que se relaciona. É o Deus que o visita. Sabe qual é a parte que tocou minha alma hoje? Enquanto eu fui caminhar na rua, pensando, meditando na palavra e fazendo meus rascunhos. E no meu coração veio exatamente essa parte, onde quando nesse momento do cumprimento da palavra sobre a vida de Abraão, o próprio Deus, escuta isso, o próprio Deus se personaliza, vai até Abraão, pessoalmente para dizer: eu não me esqueci de você. Daqui 1 ano acabou, chegou a hora, chegou o momento, a criança vai nascer. Sou eu que estou falando, não é anjo que está dizendo, não é mensageiro que está trazendo, sou eu que estou dizendo para você: daqui 1 ano vai chegar a criança que eu te prometi. Abraão está tendo a revelação desse Deus de amor que vem pessoalmente para falar: a minha promessa contigo continua de pé. Escuta, é tão glorioso servir esse Deus, é que Ele vem pessoalmente aos nossos cultos através do Espírito Santo, ministra aqui dentro do coração, dizendo assim: ei, aquilo que eu te prometi eu não esqueci. Ele faz queimar aí dentro de você essa convicção, essa certeza dentro do nosso ser. O Espírito Santo vem e mexe lá dentro dizendo: eu não esqueci de ti, aquilo que eu te prometi, quando você levantou a mão para mim, eu vou cumprir, porque eu sou Deus. Aleluia. Abraão, ele passa a entender esse Deus de amor. Mas o Deus de amor também é o Deus do juízo. E ali Deus se revela agora para Abraão, dizendo: Abraão, eu vim te trazer uma notícia de que o filho vai nascer, mas eu também vim agora fazer acerto de conta. Eu vou fazer acerto de conta com Sodoma e Gomorra. O Deus do juízo, que faz acerto com os homens. Sabe qual é a graça que eu vejo aqui, irmãos? Deus, o próprio Deus, desceu para conferir, para dizer: não tem julgamento de Deus injusto. Ele é justo, Ele é reto. E Ele fica ali com Abraão e envia os anjos para executar o juízo. E aqui agora eu aprendo que nessa revelação do Deus que visitou Abraão agora, Deus se mostra como Deus da misericórdia. Escuta isso. Havia uma sentença de juízo que estava estabelecido sobre Sodoma e Gomorra. Os 2 anjos já saíram para executar o juízo. O Senhor fica com Abraão. Mas a misericórdia de Deus é tão tremenda, tão grande, que apesar daquilo que já estava determinado, Deus oferece a Abraão a oportunidade de ser intercessor. E ele começa a clamar, dizer: Senhor, se houver 50 justos, tu vai destruir. Ele disse: não. Se tiver 45, também não. E se tiver 40, 30, 20, 10. Ei,
Isso chama misericórdia, misericórdia, misericórdia. Por isso, amada igreja, eu tenho orientado, tenho falado, tenho dito para a igreja: ore pelos teus familiares, ore pelos teus amigos, interceda, ainda que o juízo de Deus já está determinado sobre os homens, sobre a humanidade. Há uma graça, há uma misericórdia de Deus sendo liberada quando você ora, quando você clama, quando você intercede. Não desista da tua família, não desista das pessoas. Seja um Abraão que vai interceder. Deus lembrou-se de Abraão e arrancou, literalmente, arrancou Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. Os anjos agarraram eles pelos braços e botaram para fora. Sabe por quê? Misericórdia, misericórdia e misericórdia. A revelação de Deus para Abraão era esse Deus que visita, esse Deus que traz a sua misericórdia. E para avançar, para terminarmos, irmãos, o último ponto, que é o ponto máximo dessa mensagem. É quando Deus se revela para Abraão. No capítulo 22. O Deus eterno. Escuta. O Deus eterno se revelou a Abraão num tempo presente para mostrar o que ele iria fazer lá no futuro. Mas esse momento que Deus se revelou a Abraão era o momento que Deus queria trazer um renovo. Era o momento que Deus queria trazer, talvez o momento mais impactante sobre Abraão. Até o capítulo 22 nós enxergamos algumas características que eu preciso pontuar antes de adentrarmos no capítulo. Abraão, ele teve um currículo de experiência com Deus extenso. A caminhada que ele teve com Deus foi marcada de profundas experiências e conhecimento de Deus. Durante esse processo, Abraão, ele tinha experimentado coisas tremendas, maravilhosas, magníficas. Estava vivendo o auge da sua vida. Por quê, pastor? Abraão está rico, Abraão está próspero, Abraão tem tudo que sonhou. Abraão agora ele tem o herdeiro crescendo, desenvolvendo, a promessa está cumprida, está tudo realizado, então ele está no ápice da sua vida. É como se ele tivesse chegado ao seu patamar máximo. Escuta, enquanto estivermos aqui na terra, seremos sempre alunos. Não importa a gama de experiências que você já teve. Não importa a quantidade de coisas que você já viu e experimentou. Entenda, você não consegue chegar ao topo máximo. Deus vai sempre te surpreender com algo novo. E Abraão estava agora nesse aparente ápice da vida dele. E então Deus se revela porque Deus tinha ainda uma surpresa para Abraão. Tinha uma revelação maior. Algo que Abraão não tinha expectativa. Ele não sabia como é que Deus iria terminar os seus dias. E Deus então, nessa revelação, Deus quer colocar Abraão à prova. Geralmente, em todos os aspectos anteriores, Deus se revelava e desafiava Abraão. Deus mostrava e Abraão ia viver.
nesse momento, Deus não diz o que tem a fazer. Não diz o porquê. A coisa começa ao inverso. Primeiro você faz, depois eu te falo. Ei, Deus, Ele quer que nós cheguemos ao patamar de maturidade. Patamar de maturidade significa sair do berçário, sair do jardim da infância, sair da meninice, da criancice. Tem crentes ainda que continuam meninos, são verdadeiros e eternos bebês, não crescem, não desenvolvem, andam em círculo na vida, não crescem no relacionamento com Deus, não crescem no relacionamento com o Senhor, fica com a vida estagnada espiritualmente. Abraão tinha crescido, alcançado um patamar, e Deus agora se revela para ele e diz: eu tenho um degrau a mais para você. Olha o que Deus se revelou para Abraão. Aconteceu depois dessas coisas, depois de N experiências de vida. Depois, sempre tem um depois. Depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, ele disse: Abraão, chamou ele pelo nome. Abraão já está envelhecido. Não temos como, irmãos, nós definirmos aqui a idade de Abraão, até porque nós não sabemos a idade que Isaac está aqui. A maioria dos teólogos vai definir entre um final de adolescência e juventude. Teríamos aqui um Isaac entre 15 a 20 anos. Se trabalharmos com ele com uma tenra idade de 15 anos, nós estamos falando de um Abraão com 115 anos de idade. Velho. O homem que saiu aos 75 anos da casa da terra de Ur. Então agora já se passaram 40 anos, são 4 décadas. E Deus agora se apresenta e chama Abraão. Deus não encerra o ciclo da nossa vida enquanto nós tivermos vida, irmãos. Deus tem uma surpresa para Abraão aqui. E talvez você esteja pensando que você já alcançou o máximo, que Deus não tem nada. Quem sabe Deus tem surpresas para você também. E essa noite é uma noite que Deus quer mexer com você. Deus está te chamando para você viver um tempo novo com Ele. Vira para 1002. Deus diz: toma o teu filho. Olha, o teu único filho Isaac. Não estou falando de Ismael. Eu quero Isaac, a quem amas. Eu quero o Isaac que você ama. Tem uma outra tradução que diz assim: o teu bem amado. O teu bem que você ama. O que Deus agora está falando com Abraão é que ele estava pedindo a Abraão, diante de todos esses 40 anos de experiência, o maior bem que Abraão já obteve. Porque quando Abraão estava em Ur, ele perdeu o seu irmão Arã. Quando ele saiu da terra de Ur, ele perdeu o pai dele, Terá. Depois dessa caminhada ele teve algumas perdas. Ele enfrentou algumas perdas, algumas renúncias. Lembrando, escuta, Abraão por 2 vezes perdeu Sara. Ele perdeu Sara para Faraó, que foi lá para o palácio, não sabemos quanto tempo. E Deus restituiu Sara. Ele perdeu Sara para Abimeleque, rei de Gerar, e Deus restituiu Sara. Mas agora o que Deus está pedindo é algo muito forte. Porque Abraão já está totalmente envelhecido. E esse pedido de Deus vai nas entranhas dele. Porque mexe com as esperanças. Mexe com tudo que Abraão tem. Isaac significava o futuro. É como se Abraão tivesse que dizer: Deus, como assim? O senhor está certo disso?
toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Holocausto, lembrando, irmãos, o sacrifício de holocausto, o animal é morto e é totalmente queimado. Deus está dizendo: eu quero que você pegue o teu filho, você vai para Moriá. Moriá não é um monte, é o território. Você vai para a terra de Moriá. Quando chegar lá, eu vou te indicar o monte que você vai subir. E lá você vai sacrificar Isaque em holocausto. Irmãos, eu confesso que isso tem ardido no meu coração em pensar. Porque Abraão já tinha feito muitos altares na sua vida. Altar era uma marca que Abraão desenvolveu na sua caminhada. Mas agora pedir Isaque em cima de um altar é algo inimaginável. E é contrário a tudo aquilo que era já desenvolvido por Abraão com respeito à fé. Aí tem uma outra questão. Um altar tinha que ser erguido, mas não podia ser em casa dele. Não era em Berseba. Tinha que ser em Moriá. Moriá é 3 dias de caminhada. Deus está colocando, pontuando para Abraão: olha, Abraão, quer andar comigo? Eu vou te fazer uma prova. A questão é, você vai ter que fazer do meu jeito. Eu quero um altar com 3 dias de distância da tua casa. E o sacrifício de cima do altar tem que ser seu filho. Topa? Irmãos, a Bíblia se cala a respeito dos detalhes que estão envolvidos aqui. O Espírito Santo não pontuou aqui nenhum detalhe do que ocorreu. Mas dá para imaginar. Eu tenho pais e mães aqui. E fica aqui dentro de nós alguns questionamentos. E agora? A revelação estava dada. Abraão vai dormir. Como é que dorme? Vai sacrificar o filho no outro dia. Como é que lida com isso? O pedido de Deus ia além daquilo que ele podia entender. Diz a Bíblia, no verso 3, que Abraão se levantou pela manhã de madrugada, pôs a sela em seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ele levanta de madrugada, talvez de uma noite muito mal dormida. Entenda, Abraão é rico, ele já está velho, mas é ele que vai abordar o jumento. Ele tem que ter provisões, é uma viagem. É 3 dias de ida, 3 dias de volta. Tem que preparar a mala, tem que preparar a bagagem. Ele tomou 2 moços com ele. A Bíblia está dizendo que ele cortou a lenha do holocausto. Sabe por quê? Eu vou sacrificar meu filho. É meu filho que vai ser sacrificado. A lenha quem corta sou eu. A lenha quem leva sou eu. Isso envolve eu e Deus e eu. Abraão, quando ele começa ali a se preparar, aí ficou uma pergunta no meu coração: e Sara? Onde é que entra Sara nessa história? Ele acordou de madrugada, será que ele futucou, acordou Sara e disse assim: Sara, estou indo sacrificar Isaque? Nunca. E Sara agarrava ele: velho, você ficou maluco. Você é doido, homem, como? Talvez não, né? Mas imagina como que ele vai lidar com tudo isso. Creio eu que ele se silencia. Não dá para falar com Sara que ele está indo sacrificar Isaque.
não pode falar com seus funcionários que ele vai sacrificar Isaac. Talvez o grande drama de Abraão agora é que ele vai ter que conviver com o momento da vida dele que ele não tem como compartilhar nada com ninguém. Existem momentos da sua vida que você não pode compartilhar com outras pessoas. Tem dores dentro de você que você olha de um lado e para outro e vai dizer: para quem que eu vou contar? Quem é que vai entender o que eu estou vivendo? Quem é que vai compreender esse meu momento? Abraão, ele toma então a decisão de caminhar os seus 3 dias. Mas tudo isso em meio a uma solidão. Sozinho. Estava ele cercado por funcionários. Ele tinha toda uma multidão em volta dele, mas ao mesmo tempo, ele estava sozinho. É a nossa história, irmãos. Às vezes você tem tanta gente à sua volta, mas no que diz respeito a algumas coisas que você tem que lidar, você vai lidar sozinho. Mas saiba, sozinho no sentido pessoal, mas abandonado jamais. Tem um Deus que cuida de você, que caminha com você, que anda com você, que vai contigo aonde você tiver que ir. 3 dias de longa caminhada. Deus estaria torturando Abraão e escolheu um lugar tão longe. Por que não acabou logo com isso? Não, irmãos. A trajetória longa era um tempo de reflexão. Era o tempo em que pela qual as perguntas, os porquê, as dúvidas, os medos, as coisas iam passando na sua mente. E Deus estava ali trabalhando com Abraão. Deus está trabalhando em você. Mesmo nos seus medos interiores, em meio aos seus questionamentos que você não entende, saiba, Deus está trabalhando em ti. Deus está te chamando para Moriá. Vamos para Moriá? Lá estava o lugar da maior revelação de Deus. Quando Abraão chega na terra de Moriá, então Deus fala com ele: é aqui. É nesse monte que eu quero você. Deus indicou para ele: agora era a hora de subir a montanha. Abraão, ele tem que se despojar do jumento, dos empregados, ele, Isaac e Deus. A lenha ele coloca sobre Isaac. Por isso, consideramos que Isaac tinha robustez e força suficiente para subir a montanha com a lenha. Isaac coloca a lenha sobre as costas, vai carregando, e Abraão, velho, idoso, carrega com ele o cutelo, o fogo, e vão subindo montanha fora. Isaac então questiona o seu pai: pai, a lenha está nas minhas costas, o cutelo e o fogo eu estou vendo na tua mão. Está faltando alguma coisa, pai? Cadê o cordeiro? Isaac sabia o que era um sacrifício. E ele entendia: não tem sacrifício sem cordeiro, pai. Está faltando o cordeiro. A resposta de Abraão é: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Como é que ele vai dizer ali para o filho: olha, você é o cordeiro, é você que vai ser sacrificado? Abraão ainda buscando em Deus: Senhor. Por isso, vejo, a resposta dele significa: o seu coração ainda está perguntando a Deus, como é que vai ser isso? A Bíblia silencia, irmãos. Eles chegam no topo do monte. E lá no topo, ele tem que dizer: meu filho, você tem que confiar em mim. Você confia no teu pai? Papai vai te amarrar. Talvez os olhos dele lacrimejavam, saía lágrimas. Confia. Alguns dizem, talvez vendou os olhos de Isaac. Ele amarra Isaac.
Ele coloca Isaac deitado sobre o altar. Ele vai pegar o cutelo, levantar e erguer. Talvez ali orando: Deus, meu coração diz para não fazer, mas a minha fé determina que eu tenho que te obedecer. Ainda que eu não entenda teu meio, tua forma, teu processo, mas eu vou fazer o que o Senhor está me mandando. E ali naquela oração de dor, de alma, seu coração chorando, sangrando, Deus brada dos altos céus, se revela e diz: não, Abraão, não toque no menino. Eu sei que você escolheu me servir além de qualquer coisa nessa terra. Você não me negou o teu único filho. Você está aprovado, Abraão. Agora ele vai desamarrar Isaac, abraçar e beijar e dizer: acabou, Isaac, você é meu, eu sou teu e nós somos de Deus. Aleluia. Pai e filho chorando ali em cima. Aí ouve o barulho de um cordeiro, de um carneiro. E eles olham, lá tem um carneiro preso no arbusto. Tem um carneiro preso. E eles trazem o carneiro, colocam no altar, sacrificam. Escuta uma coisa: qual é a lição que nós aprendemos? O menino que ia morrer, ergue-se vivo. Há um Deus que tem uma sentença de vida sobre a tua casa. Há um Deus que tem uma sentença de bênção sobre você. Onde havia maldição vai ter bênção. Onde havia uma sentença de morte vai ter uma sentença de vida. Onde havia o choro vai ter alegria, vai ter o gozo. Abraão naquele momento ele tem que saltar, pular de alegria. Há uma alegria que ninguém pode medir em Abraão. Mas ele só experimentou essa alegria porque ele foi. Porque ele foi para o lugar aonde Deus o chamou. Deus surpreende a Abraão com a glória dele naquele monte. Se coloca de pé. Antes de colocar o louvor, só coloca para mim João 8:56. Isaac foi poupado, um cordeiro foi sacrificado no teu lugar. Aí Deus pega lá naquele monte. Escuta. Deus abre uma janela de 2 milênios para que Abraão conseguisse ver o dia de Cristo e se alegrar. Assim como Abraão, pai, ofereceu o seu filho em sacrifício, Deus, pai, também haveria de oferecer seu filho em sacrifício. Lembrando, Moriá, o local onde, naquele território, aonde Abraão ofereceu Isaac, foi o local que Salomão construiu o templo. Escuta! Moriá, a terra de Moriá, possivelmente também faz parte de onde era o Calvário. Abraão tem uma visão. Deus revela para ele: olha, eu vou fazer isso lá no futuro. Ele se alegra, porque o filho, o Cordeiro de Deus, haveria de morrer por todos os homens. Os homens que teriam que estar lá no sacrifício, no altar, seriam substituídos como foi feito com Isaac. E Deus colocaria o seu próprio filho sobre aquele altar para ser sacrificado no meu, no teu, no nosso lugar, para morrer por nós. Solta o louvor, feche os seus olhos. Feche seus olhos. Abraão viu a graça de Deus. Ele viu Deus revelado ali, naquele momento, para salvar a vida do seu filho. Nesse momento, Deus quer renovar em você a visão. Deus quer renovar a visão que você tem dele. Deus quer ministrar na tua alma, no teu ser. Eu quero perguntar se tem alguém que adentrou as portas desse tempo, que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não assumiu um compromisso com Cristo. Hoje Jesus está te chamando.
Ele quer abrir a tua visão. Ei, Abraão viu 2000 anos posterior o que Deus ia fazer. Deus hoje quer abrir a tua visão. Mas não é para mostrar daqui 1 milênio, 2 milênios, não. Ele quer te mostrar a eternidade. Tem um céu de glória preparado para aqueles que se rendem a Jesus. Ele quer te mostrar a glória dele. Ele quer te mostrar aquilo que ele preparou. É lindo, é maravilhoso. Mas só precisa você entregar a tua vida a Jesus. Você colocar a tua vida no altar para receber de Deus o perdão, a graça, a misericórdia e vivenciar. Yes, I got